Ano novo, vida nova. Mas as velhas lutas continuam para professores e professoras de São Paulo. Hoje vamos falar sobre literatura, teatro, cinema, artes plásticas e tudo que forma a nossa cultura. Em 2023, nosso programa retomou uma tradição que havia sido suspensa durante a pandemia. Voltamos a visitar museus, palcos e exposições, conversando com artistas e educadores e ampliando nosso universo de conhecimento. Conhecemos alguns espaços novos na capital paulista, como o Museu das Favelas. Toda essa construção foi feita a partir de visitas às favelas e entendimento do que as favelas queriam. A palavra favela ela nasce em 1900 e a gente precisava de um espaço para salvaguardar, patrimoniar e comunicar todas as coisas que as favelas têm produzido. Então, de 1900 para cá, as favelas mudaram muito. Hoje a gente fala de 167 bilhões do PIB anual de 2021. Passamos por espaços consagrados, como o Museu da Língua Portuguesa. Gostaria de lembrar que a canção brasileira ela é muito reconhecida no mundo todo e que muitas pessoas aprendem o português a partir das canções brasileiras e por o quanto ela os atrai, né? Então elas vão tentar entender o português, conhecer o português por conta das canções brasileiras. Isso no mundo todo acontece. Então isso mostra que os nossos professores também podem fazer muito uso disso. Há para os professores uma boa oportunidade de se trabalhar essa coisa da entonação, do ritmo que as palavras têm, né? Os versos de uma canção. Do Brasil para o outro lado do mundo. É o que vivenciamos na Japan House. A gente tem um programa de exposições, então são 2 exposições sempre simultâneas aqui na Japan House São Paulo, aqui na Paulista, número 52, e uma série de atividades que são de outras naturezas. A gente tem muitas oficinas para crianças pensadas pelo educativo e a gente fez nesses anos, mais de 40 exposições e são dos temas mais variados, então de moda, de arquitetura, de design, de artes visuais, de caligrafia contemporânea, enfim, realmente já foram muitos os temas. Conhecemos a história de brasileiros e imigrantes no Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa ele é um museu virtual e colaborativo dedicado a registrar, preservar e disseminar histórias de vida. Então, o Museu da Pessoa surge há 30 anos atrás como uma instituição dedicada a reconhecer o valor de cada narrativa na construção de uma história de toda a sociedade. O Museu da Pessoa acredita que a nossa narrativa, as nossas histórias de vida são, digamos assim, o que nos torna únicos, são o nosso patrimônio. No Memorial da Resistência, mergulhamos numa viagem pela cultura negra brasileira. Ela começa ainda no final do século XVII, começo do século XVIII e chega até os nossos dias em 2020, 2021. E ela está dividida em 8 grandes eixos que tratam da experiência da luta das mulheres negras, do feminismo negro, da imprensa negra, da literatura negra, de diferentes formas de associativismo, de organizações, clubes, grêmios, a experiência religiosa, também com relação a formas de diversão e política do mundo negro. Conhecer melhor e conviver com todas as culturas é uma lição que incentivamos todo dia, dentro de cada sala de aula. Isso pode ser feito de muitas formas. Uma delas é o cinema. Ano passado, o Davi Kopenawa Yanomami, que é um escritor, ator, xamã, líder político Yanomami, ele lançou um filme documentário que se chama A Última Floresta. É um filme maravilhoso, vale a pena, muito a pena assistir, passar para os nossos alunos. Um dos pontos que me chamou bastante atenção é que eles falam sobre o mito da criação. Como que a terra Yanomami foi criada, como que os Yanomamis foram criados. Porque eu cresci vendo filmes de escola e nenhum deles falava sobre uma escola na quebrada. Não é um filme violento, igual todos os filmes de favela, né? É um filme que, cara, a gente fala ali do universo daquele aluno que tá na quebrada e que ele tem os próprios desejos, os pensamentos dele e tal, coisas que ele quer fazer. Isso a gente queria focar muito, né? E do cinema passamos para o teatro, onde o destaque do ano foi uma peça sobre o mestre Paulo Freire. Como é que traz o Paulo Freire, um pedagogo, para uma ação teatral?
Porque Paulo Freire já é uma ação teatral, verdadeira, profunda. A gente se apaixona quando a gente escuta o Paulo Freire, porque ele tem o jeito dele dizer, o jeito dele elaborar, me comove, e é um jeito muito bonito. Quando eu conheci o Joaquim tinha aproximadamente 50 anos. Foi nessa sala de aula que Joaquim se levantou um dia, durante o processo de alfabetização. Joaquim foi ao quadro, apanhou um giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse: Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse: puxa, Nina é o nome de minha mulher. Relembrar é resistir. Quando o discurso autoriza a barbárie, o novo espetáculo da Companhia de Teatro Heliópolis relembra a violência que, desde a colonização portuguesa, sempre esteve presente na história do Brasil. A Companhia de Teatro Heliópolis surge nos anos 2000 e o tema principal que a gente trata é sobre a violência. A violência é o eixo da nossa pesquisa. Como somos um grupo de pesquisa, de teatro de pesquisa, a violência é a temática o qual tem a raiz do nosso trabalho. Tudo vem a partir dessa perspectiva e do nosso olhar sobre o território, mas buscando ampliar esse olhar para poder dialogar com todos os públicos, dialogar com a cidade. Como não poderia deixar de ser, a literatura também esteve presente no nosso programa. Conversamos com educadores e autores premiados. Me interessa pensar também como que a literatura, muitas vezes ao longo da história, ela também foi utilizada como um locus do poder, né? Como uma forma de dizer, isso sim é literatura, isso sim é conhecimento, e o que não está dentro desse perímetro não é considerado arte, ou enfim, né? No país a gente sabe que, enfim, há uma grande defasagem de bibliotecas escolares. Os povos originários, eles usam a literatura para espelhar, na verdade, a memória dos povos e também a cultura dos povos. Comemoramos também o centenário do grande pensador e pioneiro da educação pública, Darcy Ribeiro. Mais do que uma homenagem a uma figura que foi importante no século XX, que morreu, mais do que isso, eu acho que o pensamento dele é muito atual, segue muito atual. O Darcy foi profético em várias áreas nas quais ele atuou. Ele, nos anos de 1940, da década de 40, ele viveu 10 anos com os povos indígenas do Brasil, estudando esses povos para mostrar naquela época, que era uma novidade, que esses povos não eram animais selvagens na floresta. Depois ele entra para a causa da educação pública, laica, de período integral, gratuita para todos. Depois ele vai para a política, em busca de reforma agrária, de igualdade social. Ou seja, os temas que o Darcy tratou são os mesmos que nós temos que tratar ainda. Nosso passeio cultural também contemplou as artes plásticas, é claro. Visitamos a bela exposição de Paul Gauguin no MASP, passamos pela cultura indígena e terminamos na famosa Bienal de São Paulo, que é sempre um espaço de provocação estética. Mas o objetivo é exatamente esse, é colocar a dúvida e indagação para que a gente vá para a reflexão e para o terreno do questionamento. E o tema da decolonização e os étnico-raciais, os fluxos migratórios, eles são a grande matéria-prima dos artistas contemporâneos que estão presentes aqui na Bienal, já que a gente tem quase 80% deles racializados, né? Ou indígena, ou de origem africana, ou de origem africana com deslocamento forçado para outros lugares. É uma Bienal de fato muito rica e muito densa. Todas essas reportagens podem ser vistas na íntegra na seção de vídeos do portal da APUESP. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até o próximo programa.